Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Lambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das Flores. Hoje é domingo, 4 de julho de 2021, quase 20 horas, e nós temos um encontro marcado. Abrimos as nossas portas, convidamos Jesus para o nosso lar. E os amigos também, os amigos encarnados e os amigos desencarnados que vêm sempre participar conosco. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo, todos os queridos amigos que vão chegando. É muito bom estarmos juntos. E nós aproveitamos para lembrar, quem desejar colocar o seu copinho ou sua garrafa de água para, ao final, ser magnetizado e tomando essa água, aqui em casa nós sempre colocamos um copinho para cada membro da família. Então, quem desejar pode colocar um copinho, uma xícara ou uma garrafinha. E ao final vocês podem fazer uso dessa água. É muito bom estarmos juntos, não é verdade, Roberto? É perfeito. E nós lembramos também nessas noites frias, né? Conforme a época do ano, aqui no Hemisfério Sul, provavelmente alguém lá do Norte deve estar nos assistindo agora, mas sobretudo nos paralelos 32 para baixo, né? Ou para mais, aliás, é bem frio. E quando nós aquecemos os nossos corações, são nesses momentos que também nós nos furtamos às intempéries que nos assaltam por fora, porque o pior frio é aquele que nos invade o interior, e é aquele que nos limita, e convidando Jesus a comparecer ao nosso lar, abrindo as nossas portas dos corações e dos nossos lares, nós certamente estaremos em excelente companhia, e o frio aqui não fica. É verdade. Boa noite, Pedro. Boa noite, Merrei. Sejam bem-vindos. É Coelho Merrei. Sejam bem-vindos. É muito bom estarmos juntos, como o Roberto disse. Vamos nos aquecendo com as nossas vibrações, sentindo a presença desses emissários do bem. E aí a gente nem vai percebendo que aqui no Brasil estamos em pleno inverno, porque temos amigos queridos que de fora do Brasil e que agora, ao invés de ser inverno, é verão, mas aqui no Brasil estamos em pleno inverno. Boa noite, Sueli, tudo bom? Seja bem-vinda, muito bom estarmos juntos. Amigos queridos, quem desejar, peguem os seus evangelhos para acompanhar junto conosco, coloquem a sua garrafinha de água, que nós estamos faltando um minutinho só para que a gente possa dar início. E a gente aproveita convidando aqueles amigos que têm crianças, convidem também as crianças para participarem, motivem as crianças, é muito importante que as crianças também façam parte, elas gostam, elas se sentem muito motivadas e sabendo utilizar os benefícios da internet, nós temos muito material bom voltado para o Evangelho no Lar e que é voltado para essa idade infantil ou para o jovem, muitas histórias bonitas, muito material bom, muitos vídeos, muitas músicas. Então podemos fazer uso dessas ferramentas que serão muito úteis para o envolvimento da criança, o envolvimento do jovem neste momento. Boa noite, Cida. Que bom a Cida aqui conosco, nesse finalzinho de domingo. E estamos nos preparando para o início de uma nova semana, porque quando fazemos o Evangelho no domingo à noite, é bom porque a gente já vai dormir naquele clima de paz, de harmonia, e já iniciamos bem uma semana, não é verdade, Roberto? Correto. Então, vamos municiar-nos, né, para enfrentar, naturalmente, as demandas. Estão no nosso caminho, por que não
por acaso, mas como nosso desafio. E aí precisamos estar equipados, né? É verdade. Boa noite, Liete. Boa noite, Valdeci. Vamos iniciar, então, já são 20 horas, como nós sempre fazemos, nós lemos um pequeno trecho de um livro de mensagens. A gente sempre está com o livro Vinha de Luz aqui à mão, mas pode ser outros livros de mensagem, e a gente faz a prece e a leitura de uma página do Evangelho. Aliás, Emmanuel chama a série Fonte Viva, né? Exatamente. É o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, próprio Fonte Viva, e ainda mais 2. Eu abri aqui na mensagem hoje, a mensagem 23, mas aproveitando, antes de iniciar a mensagem, boa noite, Denise, que bom você aqui conosco, saudades. A mensagem 23 do livro Vinha de Luz, e olhai por vós. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 34. E é uma passagem de Jesus. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, Jesus. Quem desejar todo o contexto da fala de Jesus, entrem lá depois no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e leiam todo o capítulo. Vale a pena. E olhai por vós. E Emmanuel nos traz, em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Emmanuel vai discorrendo quantas buscas equivocadas. E ao final ele diz, em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Repetindo a mensagem 23 do livro Vinha de Luz. E olhai por vós. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida,
e venha sobre vós, de improviso, aquele dia, Jesus. Lucas, capítulo 21, versículos 34. Senhor, gratos, ó Pai, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, Senhor, e abrimos as portas dos nossos lares e te pedimos a Tua presença. Sê conosco, Senhor, nos nossos lares e nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Pai. Bom, Roberto vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Lembrando, na semana passada, né, mais uma vez, boa noite a todos. Sei que tem pessoas que chegaram depois, né, entre outros aqui na tela, Arnaldo Reis, Eudócia, né, Marina Moreno, todos bem-vindos, queridos amigos e amigas. Nós estamos apreciando, né, uma reflexão, aliás, muito apropriada, que tem o título Pelos Inimigos do Espiritismo, dado pelo próprio codificador Allan Kardec. E a semana passada, no item 50, nós falamos já, né, Leila, no capítulo, né, capítulo 28, que é o último do Evangelho, as nossas coletâneas de prece, né? Então, semana passada, como eu dizia, nós vimos as duas citações de Mateus, dois registros, né, do evangelista Mateus. Hoje daremos início no item 51, e como é habitual, Kardec faz sempre um prefácio. E esse prefácio vai nos falar muito do que a nossa prece, né, que é a consequência desse título, nos conduz. Mas então ali ele dirá, item 51, prefácio. Já situaram-se aí? Já, Leila? Tudo bem aí? Uhum. Então ele diz assim, de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar, vou fechar um pouquinho aqui, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Fugindo à tentação de fazer referências aos momentos que vivemos, em que há provocações no sentido de tolher-nos a liberdade, mas aqui nós vamos falar de uma liberdade bem maior, bem mais ampla, que é a chamada liberdade de consciência. Então, como é que nós expressamos essa liberdade de consciência? Quando emitimos uma opinião, um juízo, de valor ou não, mas tendo certeza que guarda uma relação estreita com a nossa maneira de pensar. Kardec chamou liberdade de consciência. O chamado anátema é a condenação. Então, lembra ele que quando alguém lança um anátema, uma condenação, portanto, sobre os que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade em grau de exclusivismo e negá-las aos outros, ou seja, negando o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Sim, porque até ao ouvir, muitas vezes, os chamados contraditórios, é um respeito à liberdade de consciência e precisamos exercitá-la permanentemente. No ambiente doméstico, e já que estamos falando no Evangelho no lar, porque os nossos amigos do outro plano, e às vezes não tão amigos, eles acompanham o nosso comportamento, a nossa conduta e como é que estamos exercitando a chamada liberdade de consciência. Antes de prosseguir, quer fazer alguma consideração, Lila? Não, só mesmo reforçando que essa coletânea de preces espíritas, essa de hoje é pelos inimigos do espiritismo. A semana passada falamos sobre isso.
Lembrando que o Espiritismo tem cerca de 160 anos, o surgimento do Espiritismo ainda é uma doutrina, ainda é uma religião muito nova, mas que logo no seu início, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, a sua primeira edição foi em 1864. Havia 7 anos que tinha iniciado com a primeira publicação de O Livro dos Espíritos o surgimento dessa nova doutrina. Depois veio o Livro dos Médiuns e, em terceiro lugar, o Evangelho. Então era um momento do surgimento de uma doutrina e que não era compreendida por todos e também não era aceita por todos. Mas, ao contrário, porque muitas das vezes, quando nós não somos aceitos, não somos compreendidos, qual é a nossa reação primeira? Muitas das vezes é o que? A agressividade, a violência, não quero mais saber dessa pessoa. Mas não, Kardec traz o quê? Justamente os emissários do bem trazem uma oração e ele nos transmite, mas antes da oração, ele faz esse prefácio para que a gente possa ter essa reflexão. Ao invés de nos revoltarmos com aquele que não consegue compreender essa nova doutrina, essa nova religião, qual é a proposta? Orar por ele. Mas antes da oração, como o Roberto vem iniciando, vem fazendo uma reflexão, falando dessa liberdade, porque temos que lembrar, 1864, aqui no Brasil, ainda existia a escravidão. Muitos países do mundo ainda estavam nesse regime, achando normal termos escravos. Mas Kardec ele está indo mais adiante, porque muito mais do que somente a gente pensar na liberdade física, mas ele fala da liberdade de pensamento, porque precisamos ter a liberdade e a nossa consciência ser livre para fazermos as escolhas e de preferência que sejam escolhas adequadas, equilibradas, mas é isso que ele vem trazendo aqui para a gente refletir. Então pode prosseguir, Roberto. Ok, bem colocado. Lembrando aqui que Kardec fala liberdade de consciência, o que nós hoje chamamos de liberdade de pensamento, né? Na sequência, ele ainda diz assim: perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Sabendo que muitos, e aquela época, porque Kardec fala assim, olha, vou escrever conforme a nossa época, mas já fazendo algumas linkagens para as gerações futuras, a sociedade do futuro. Então, hoje, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade, no bloco ocidental, mas sobretudo no bloco oriental, muitos países não têm essa liberdade de pensamento. E tal como ocorreu pouco antes da época de Kardec, até a época dele mesmo, era o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, estendia anátemas, quer dizer, condenações que usurpando a própria vida daqueles que insistissem em práticas de pensamentos, de liberdade de consciência, com qual eles não concordavam. Mas então, adiantando, ele ainda diz assim, constrangê-los, quer constranger quem? Aqueles que pensam de maneira diferente, os chamados outros, e constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos, e mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Ou seja, valorizamos muito as práticas exteriores. Nós sabemos até pela nossa materialidade, o grau, o estágio evolutivo em que nós nos encontramos,
E a simbologia é muito importante, mas ela não é a essência. A essência está na maneira de pensar e de se conduzir, essa liberdade, tal como nós pensamos, mantendo muito próximo de nós, permanentemente, eu diria até, de que a caridade e o amor ao próximo tem que vir antes que nós externemos um pensamento malsão, um pensamento de ódio, de mágoa e até, por que não dizer, de cólera, de onde deriva os processos de vingança. E chamamos aqueles que atentam contra isso, de uma certa forma, como obsessores. É um artifício de que muitas vezes os inimigos do Espiritismo se valem para nos dividir. Quer colocar alguma coisa, Lígia? Não, essa colocação mesmo de Kardec, porque nós não podemos querer constranger o outro nem a que ele pense igual a gente, que ele tenha a mesma crença, a mesma fé, e também queremos ter o respeito do outro em função das nossas crenças e da nossa fé, porque sabemos que em matéria de fé, em matéria de religião, cada um de nós que estamos aqui temos um nível de pensamento evolutivo, de aceitação. E a humanidade, que somos nós, porque a humanidade somos nós desde os primórdios, que estamos caminhando nesse processo de evolução. Já transitamos também por várias religiões, já transitamos em vários países à medida que fomos reencarnando e já tivemos muitas crenças. Então, da mesma forma que devemos, nós espíritas, respeitarmos a crença do outro, mas que o outro também respeite a nossa, porque, afinal de contas, é como Kardec coloca aqui, convém a cada um adorar a Deus como o entenda, porque Deus é um só. E há irmãos de crenças ainda sem essa noção que acreditam que o Deus dele é diferente do nosso, que é um Deus mais especial, que é um Deus que vai privilegiar a quem for daquela determinada religião, mas Deus é Deus em todo o universo, não é só nem no planeta Terra, é no universo inteiro. E o Deus, que é o nosso Pai, cuida-nos a todos, independente de crermos desta forma ou daquela outra, e até de não crer de maneira nenhuma nele. Exatamente. Porque ele é um Deus de amor, não é um Deus de plenitude, não é um Deus de vingança. Mas ainda Kardec, só para fechar essa primeira etapa, né, vamos chamar o primeiro parágrafo, né, do prefácio, ele ainda diz assim: nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé, apenas pode fazer hipócritas. A abjuração, o que é? A negação da fé que professa. Nos chamados tribunais do Santo Ofício, era recorrente, então existia um chamado recurso de última hora, em que aqueles que foram condenados segundo os cânones da igreja vigente, é que se eles abjurassem, quer dizer, se negassem a outra fé, eles seriam salvos da execução. Então, Kardec, muito apropriadamente, inseriu isso nessas observações contidas no prefácio. Então, a abjuração forçada, ou seja, negue, será salvo, é uma forçação. Jamais deu a quem quer que fosse a fé. Tanto é que um dos, aqui me recordo, né, Galileu Galilei, uma vez condenado, ele abjurou, ou seja, ele negou, isso falando já do sistema heliocentrismo, né, por oposição ao geocentrismo. E que a Terra, segundo ele, e ficou provado adiante, a Terra é que giraria em torno do Sol e não o contrário, não o Sol girando em torno da Terra. Por isso ele foi condenado. Mas ele, para se livrar
das labaredas, das fogueiras inquisitoriais, ele negou, falou, bom, então a Terra é o centro do universo, o Sol gira em torno. Aí foi liberado. Mas aí na surdina, para um daqueles que seriam dos seus executores, ele disse, olha, mas que é a Terra que gira lá, então não é o oposto. Mas enfim, então era uma forma de constranger os condenados a negarem as suas fés, chamada liberdade. Aqui já não estamos falando em fé religiosa, mas a fé científica também. E aí diz assim, então, isso, na verdade, essa forma de constranger só gerou hipócritas, que as pessoas passaram a, por medo de dizerem a verdade, então eles diziam para ser simpáticos ao pensamento dominante e ficarem bem perante as chamadas hostes negativas, né? Ou inimigas. E ainda concluindo, ele diz, é um abuso de força material que não prova a verdade. E é fato, porque a verdade é senhora de si, arremata ele. Convence e não persegue. Porque não precisa perseguir. Ao contrário, a verdade é perseguida, mas Jesus é que nos alertava. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então veja que essa dualidade, liberdade e verdade, sempre andaram muito junto. Está inclusive na ordem do dia das nossas sociedades. Okay? É verdade. Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse prefácio que está no item 51 do último capítulo, que é a coletânea de preces espíritas, para que a gente possa compreender a importância da oração para os inimigos do Espiritismo, que é a proposta dessa oração aqui do item 50, 51. Então, amigos queridos, nós vamos fazer agora a nossa vibração, os nossos agradecimentos, os benfeitores amigos que estão em nossos lares vão nos aplicar um passe espiritual. Quem desejar colocar o seu copinho ou sua garrafinha de água para poder, ao final, tomar a água, ou quem colocar uma garrafinha vai tomando aos pouquinhos ao longo da semana, aproveitem esse momento. E nós aproveitamos para mandar um abraço para a Inês, para o Osvaldo, para... Ali não dá para entender muito bem. Ali é o que? Amor. Começa com amor. Amor e o outro é de Ziaduque. Mas, amigos queridos, quem está aí nos acompanhando sabe quem é. Nós ficamos muito felizes de estarmos juntos com esse mesmo propósito. Porque quando nós abrimos os nossos lares para fazermos o Evangelho, não somente o nosso lar é beneficiado, mas todos à nossa volta, porque essas vibrações elas vão se expandindo. E quanto mais lares estiverem juntos com esse mesmo propósito, nós vamos dar a volta em torno do nosso planeta Terra, envolvendo, pacificando, harmonizando. Isso é muito bom. Então vamos fazer a nossa vibração, nossos agradecimentos. Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, a bênção da vida, a oportunidade, Senhor Jesus, que nos é concedida de um novo recomeço. A cada dia, uma nova página se abre para podermos escrever uma nova história. Cada um de nós somos os construtores do nosso próprio destino. Compete somente a nós a nossa
busca por esse caminho de evolução e de progresso. Mas temos os benfeitores amigos, nossos anjos guardiães, que estão sempre a postos para nos auxiliar. E nesse momento, Senhor, nós abrimos os nossos corações a esses emissários do bem, para podermos receber toda a proteção, todo o amparo, todo o amor. Todo esse amor que verte do alto sobre nós, sobre os nossos lares, sobre toda a humanidade. Mas Tu nos convidaste, Senhor Jesus. Tu nos convidastes ao trabalho. Tu disseste, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ide e curai, ide e levai a mensagem do Evangelho, aliviai, consolai, despertai a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. E nós aceitamos, Senhor, o Teu convite. E que possamos juntos, nesta noite, oferecermos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para que os Teus emissários possam se utilizar das nossas vibrações, do nosso magnetismo, e possam transubstanciar, possam transformar em alívio, em consolo, em cura. Vamos juntos, para aqueles que têm condições agora de doar, vamos doar. Para os que sentem ainda uma necessidade maior de receber, vamos confiar no amor do Cristo. Vamos abrir os nossos corações para receber. E para os demais, vamos lembrar do apóstolo Pedro, quando nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados, que possamos oferecer do nosso amor, de forma tão intensa, tão vibrante, tão radiante, que o nosso planeta agora se ilumine, e que possamos juntos com os trabalhadores do Cristo, adentrarmos nos lares, pacificando, harmonizando, que possamos agora percorrer os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão padecendo de dores do corpo, de dores da alma, que possamos agora, em Teu nome, Senhor, que em Teu nome, Senhor Jesus, possamos ajudar. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. Para todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, para aqueles irmãos que agora estão enfermos em seus lares, nos hospitais, para aqueles irmãos que desencarnaram e que necessitam de se pacificarem, de se harmonizarem, preparando-se para esse novo recomeço, para seus familiares e entes queridos que aqui ficaram, para que a dor da saudade não dificulte esse momento de transição. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E vamos confiando nos mensageiros de Jesus. E vamos entregando em Suas mãos a continuidade desse trabalho. E nós vamos agora dirigindo os nossos pensamentos
para todas as águas que foram colocadas para a magnetização. Vamos oferecendo do nosso magnetismo, para que essas águas possam ser transubstanciadas, molécula a molécula, na medicação adequada. Mas nós vamos vibrando também, magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizando os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise, as alimentações, célula a célula, molécula a molécula. A transformação para a cura vai se processando, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando. E os emissários do bem, em nome do Cristo, acolhendo ao nosso chamado, vão beneficiando a cada um. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade do trabalho, nós dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. Dirigimos os nossos pensamentos para aquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os emissários do bem, agora ao nosso lado, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando de acordo com as necessidades de cada um. E nós vamos dar um tempo para fazermos os nossos pedidos, as nossas rogativas. Confiando nos benfeitores, no trabalho que vai sendo realizado, nós entregamos a esses emissários a continuidade do trabalho e convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura. Vamos sentindo agora os benfeitores ao nosso lado, impondo suas mãos amorosas sobre nós. Uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, suavemente vão sendo depositadas sobre o nosso centro coronário.
e vão percorrendo suavemente cada centro vital, desde o coronário até o plantar. E essa energia de cura se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Sintamos o amor de Jesus presente em nossas vidas. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos foi oferecido, agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo aos nossos anjos guardiães, protetores, amigos, que estão sempre ao nosso lado. Nós te pedimos, Senhor, por essa semana que se inicia, permita, Senhor Jesus, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana. E que possamos no próximo domingo estarmos novamente juntos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos buscar sempre o caminho do bem, do amor e da caridade. Se conosco, Senhor, com gratidão aos emissários, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos, muito bom por tudo que recebemos, aproveitando, cumprimentando a Inês, o Osvaldo, a Petrina, saudades, muito bom estarmos juntos, amigos queridos. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, é a nossa palestra da semana, terça-feira é o nosso estudo do Evangelho, quarta-feira, Poesia dos Imortais, e quinta-feira, somente pelo Facebook, na quinta-feira, é o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Vamos juntos trabalhar a nossa própria cura e a cura do nosso planeta. Então estão todos convidados. Boa noite, Anne. Boa noite, Madu. Estão todos convidadíssimos para mantermos essa semana juntos, colaborando com a obra do Pai. Amigos queridos,
para aqueles que desejarem alguma orientação, algum atendimento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que nós passaremos as orientações. Quem desejar encaminhar o nome para a reunião de tratamento de terça-feira, e nós vamos dar o número do WhatsApp, então encaminhem também, para que nós possamos passar as orientações. Boa noite, Geraldo, Maria Dolores, Carmelina. Mas então o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 19. 19 é o DDD e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Então, quem desejar, fiquem à vontade. Mas para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede de trabalho, essa grande rede do bem. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Eudócia. Boa noite, família Reis. Sintam-se abraçados. Até amanhã. Uma ótima semana para todo mundo. Paz no coração de cada um de vocês. E que assim seja. Estejamos na certeza de que estamos ao abrigo da proteção do nosso Mestre Jesus, por delegação da competência divina. E que essa semana, certamente que se avizinha, será rica em experiência e oportunidade de crescimento para cada um de nós. Assim como cada dia que se desperta, também é uma promessa de renovação e com a qual Deus nos sinaliza para a vida. Então, paz a todos e até o próximo domingo, se Deus assim permitir.